Meus queridos alunos do quinto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de matemática dessa semana. E aí, estão com coragem, estão bem dispostos para essa nova aula? Realizaram a atividade que eu pedi na terça-feira, na aula de matemática, e aí? Então, hoje, galerinha, nós vamos começar a nossa aula fazendo a correção da fichinha que eu passei para casa, tá certo? Das páginas 39 e 40. Vamos lá? Olha só, gente, essa primeira questão aí, ele pede para que você leia esse texto que foi publicado em 2015 para responder as questões, as letras A, B e C, não é isso? Então vamos lá fazer a leitura junto com a tia? Olha só, gente, o título do texto é O Censo da Floresta. Segundo uma nova pesquisa, uma espécie de censo como aquele que se realiza para analisar as populações humanas, mais de 3 trilhões de árvores vivem no nosso planeta. Existem aproximadamente 422 árvores da Terra para cada ser humano. No Brasil, esse número é ainda maior. Segundo o levantamento, nosso país tem 302 bilhões de árvores, o que equivale a 1.494 árvores por habitantes. De acordo com o estudo, mais de 15 bilhões de árvores são cortadas no mundo a cada ano. E aí a letra A, ele pergunta o seguinte, ó, escreva o número de árvores que existe em 2015 em nosso país com algarismos. Então, por volta de 2015, existia quantas árvores no nosso país? Então, a gente vai observar aqui que existiam 302 bilhões. Então, como é que a gente escreve o número 302 bilhões aqui com forma de número, tá? Então, vamos lá. A gente coloca 302. Não são bilhões, gente? Então, a gente tem que preencher a classe dos milhões, que são de 3 ordens. A gente preenche a classe das unidades, aliás, a classe dos milhares. E depois preenchemos a classe das unidades simples. Tá certo? Então, o número 302 bilhões vai ficar assim, com 9 zeros, tá certo? E aí, fizeram certinho? Vamos lá para a letra B. Na letra B, ele diz o seguinte: escreva o número de árvores cortadas no mundo por ano com algarismos. Então, por ano, ele coloca aí que equivale a quanto? Então, aí no texto, a gente observa aqui que são 15 bilhões. Então, vocês vão escrever na letra B o número 15 bilhões, ó, o número 15 ponto bilhões, são 9 zeros. Então, 3 para preencher a classe dos milhões, mais 3 para preencher a classe dos milhares e mais 3 para preencher a classe das unidades simples, tá bom? Então, 15 bilhões vai ser escrito assim. Já na letra C, ele diz: por que os valores apresentados estão na forma arredondada? E aí, vocês sabem por que eles estão arredondados? E aí, como é que vocês podem perceber que estão na forma arredondada? Porque ele diz aqui, ó, mais de, aproximadamente, cerca de. Então, essas expressões, elas supõem que seja feito um arredondamento com esse número. Então, por que que esses valores estão apresentados da forma arredondada? Por que será? É para facilitar a leitura, gente. É para facilitar a leitura desses números. Já pensou se ele colocasse aí o número exato? Ficaria bem difícil. Já pensou se tivesse assim, por exemplo? Assim ficaria bem mais difícil a gente fazer a leitura em um texto. Então, como esse número, número grande, da classe dos bilhões, está dentro de um texto, ele coloca da forma arredondada para facilitar a leitura. Então, aqui é para facilitar a leitura, tá certo? Na próxima página, nós temos a segunda questão. A segunda questão, ele diz o seguinte, ó, leia alguns dados referentes à produção e à reciclagem de lixo plástico no Brasil e responda as perguntas a seguir. Então, aí tem algumas informações sobre a produção e a reciclagem de lixo plástico, não é isso? Então, depois que vocês realizarem essa leitura, tem as questões sobre ela, letra A, B e C também. Então, a primeira letra A, ele diz assim, ó, arredonde para a casa de unidade de milhão, ó, preste atenção, unidade de milhão, o valor que representa a quantidade de toneladas de lixo plástico produzidos no Brasil. Então, se a gente for olhar aí, essa quantidade
Tá logo no começo do texto, não é? Então, ele diz aqui, ó, 11.355.220. Então, esse número tá mais próximo de quê? Como é a unidade de milhão, vocês vão pensar assim, ele tá mais próximo de 11 milhões ou de 12 milhões? E aí, quando a gente vai analisar o restante do número, aqui o 355.220, a gente percebe que esse número ele tá mais próximo do 11 milhões. Então, aqui você coloca, ó, 11 milhões, ou pode, em vez do nome milhões, você pode colocar o número 11 milhões tal como ele é, assim, ó. Aí na letra B ele diz assim, ó, arredonde para a casa da dezena de milhar o valor que representa a quantidade de lixo plástico que é reciclado. Então, a quantidade de lixo plástico que é reciclado, olhando aí nessas informações, a gente vê que são 140 mil. Então, coloca os 140 mil. Fizeram assim? Na letra C, vocês vão preencher essa tabela com os dados apresentados em ordem decrescente. Então, decrescente, como é? Do maior para o menor. Então, nessa primeira aqui, vai ficar os 11 milhões 355.220, tá bom? No próximo vai ficar o 200, aliás, o 2 milhões, vai ficar aqui na unidade, 2 milhões, a tia vai apagando para que fique mais fácil de vocês copiarem, vocês visualizarem. 2 milhões, 400 mil. O próximo vai ficar 7 milhões e 700 mil. O penúltimo vai ficar 1 milhão. E o último vai ficar 145.043. Tá certo? Então, corrigimos aí essa fichinha de atividades. E agora, nós vamos ver um assunto novo que segue aí na sequência do nosso livro, onde fala um pouquinho sobre adição e subtração, lá na página 76. Preste atenção. Sobre a adição e a subtração. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de adição e vou colocar um exemplo de subtração. Simples mesmo, tá, gente? Então, vamos responder aqui rapidinho. 8 mais 3, 11. Põe 1, sobe 1 para a dezena. 4 mais 1, 5. Mais 2, 7. 3 mais 1, quero ouvir. 4, não é isso? Próximo. Tem 1 para chegar a 7, ou 7 menos 1. Quanto? 6. 2 para chegar a 4. 2. E 3 para chegar a 9, 6. Ó, uma adição e subtração simples, tá bom? Mas o que eu quero que a gente revise são os nomes que a gente dá a cada termo. Por exemplo, esse 348, o nome dado a esse termo, ele tem um. Esse tem outro, esse também tem outro nome. Da subtração também. Então, acompanhe aí pela página 76 do livro de vocês. Vocês vão ver que na adição, os dois ou mais números que forem somados vão se chamar de parcelas. Então, isso aqui é a primeira parcela, essa é a segunda parcela. Se tivesse mais, seria a terceira parcela, ok? E aqui vai ser o total ou produto. Então, eu dou o nome a esse número de total ou produto da minha adição, ok? Já na subtração, o 947, que é o número que fica em cima, acompanha aí, tá certo, gente? Da página 76. Ele também recebe um nome. O nome dele é minuendo. E o que fica embaixo se chama subtraindo. Já o número que fica aqui embaixo, que é o resultado da subtração, eu vou chamar de resto ou diferença.
ok? Então, a gente revisou esse conteúdo, vocês conseguem responder essa atividade aí da página 70. Então, turminha, após essa explicação agora, a tia Ju vai fazer junto com você a atividade da página 76, tá certo? Essa aqui embaixo. Você vai pegar o seu caderno, vai escrever o cabeçalho bem bonito, aí faz atividade de matemática, página 76. Copia as continhas e vamos responder juntos agora, tá certo? Então, acompanhe. São adições e subtrações, gente, é algo bem simples, tá certo? Então, aqui, ó, 2 mais 0, 2... 6 mais 5, 11, põe um 1 e sobe a dezena. 3 mais 2, 5, mais 1, 6, pontinho, não é assim para separar as classes. 8 mais 2, 10, põe um 0 e sobe o 1. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. E 7 mais 1, 8. Então, deu aí 880.612. Letra A. A letra B também é continha de mais, ó. 6 mais 1, 7. 5 mais 5, 10. Põe o 0, sobe o 1. Quero ver vocês, viu? Vamos lá responder junto comigo. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Põe um pontinho. 4 mais 1, 5. 8 mais 2, 10. Põe o 0, sobe o 1. 5 mais 3, 8. Mais 1, 9. 905.507. Tá certo? Letra C. Eu tenho uma continha de mais também. 5 mais 2, 7. 6 mais 2, 8. 3 mais 1, 4. 5 mais 2, 7. Pontinho para separar as classes. 5 mais 1, 6. 2 mais 2, 4. Fechou, tá bom? Agora vamos para a letra D. A letra D também é uma continha de menos. A gente vai resolver da seguinte forma. Eu tenho 2. Para chegar a 6, preciso de 4. Muito bem. Eu tenho 4 para chegar a 4, 0, não é? Eu tenho 2 para chegar a 6, 4, põe um pontinho para separar as classes e continua. Eu tenho 3 para chegar a 9, 6, não é isso, turminha? Eu tenho 5 para chegar a 8, preciso de 3. Eu tenho 3 para chegar a 5, preciso de 2. Então, aí ficou, ó, 236.404. Vamos agora fazer a letra E e a letra F, que também são subtrações, tá certo? Então, agora vamos responder essas outras que a tia acabou de colocar aqui no quadro. Olha só, gente. Eu tenho 2. Para chegar a 8, quanto eu preciso? 6, não é? Eu ponho 6. Eu tenho 1 para chegar a 5, 4. Ou vocês também podem estar fazendo assim, 5 menos 1, tá? Eu tenho 2. Para chegar a 4, quanto eu preciso? De 2, não é? Põe um pontinho para separar as classes. 4 para chegar a 8, 4. 3 para chegar a 5, 2. E 2 para chegar a 4, 2. Então, o resultado da subtração é bem simples, não é, gente? É 224.246, certo? Vamos para o próximo. Também é uma continha de subtração. Então, eu tenho 1 para chegar a 1, 0. Eu tenho 3 para chegar a 2. E agora? A gente tem que pedir, não é? Pega aqui uma unidade do 5, ele vai ficar apenas com 4 e vai elevar uma dezena para o 2, como a gente aprendeu hoje. Revisou, na verdade, vocês já sabiam disso. Eu tenho 3. Para chegar a 12, eu preciso de quanto? Ó, 7 mais 2 dá quanto? 9, não é? Então, 9. E aqui, 5 para chegar a 4, dá certo, galera? Não, né? A gente vai pedir novamente aí a próxima ordem, que é o 3. Vai ficar com 2, empresta 1. Só trocar de lado para ficar mais forte. Então, aí vai ficar o seguinte, ó. Ficou 14. Eu tenho 5. Para chegar a 14, eu preciso de... E aí, 9, não é? Deixa eu só repetir para ficar mais escuro, para vocês enxergarem melhor. Eu tenho 1 para chegar a 2, agora sim dá certo. 1. 8 para chegar a 8, 0. E 2 para chegar a 6, 4. Então, o resultado aí dessa subtração deu igual a 401.990. E aí, conseguiram compreender? Espero que sim, tá, galera? Olha só. Agora, a tia vai encaminhar uma atividadezinha que vocês vão tentar fazer aí sozinhos, tá bom? E na próxima aula a gente vai corrigir juntos. É a fichinha da página 41 e 42, tá certo? São duas questões com esse assunto que a gente viu, tá bom? Posso contar com a dedicação de vocês? Espero que sim, viu? Então, um grande beijo, turma, até a nossa próxima aula.